Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui em nome da Secretaria de Aviação Civil, discutindo um pouco esse tema que, como muito bem apontado pelo senador Lemberg, tem sido objeto de atuação bastante expressiva das duas casas legislativas, o que muito nos alegra, o que muito mostra a importância do setor na vida cotidiana brasileira. Eu acho que muito do panorama introdutório que eu pretendia falar foi dito agora pelo senador Lemberg. A expressão que o setor vem ganhando com a inclusão de novas classes no sistema. E eu vou, então, falar brevemente um pouco do arranjo institucional dentro do Poder Executivo com relação ao setor de aviação civil e as recentes mudanças ocorridas, falar um pouquinho de alguns dados do panorama do setor de aviação civil. Vou tentar não me aprofundar tanto em alguns deles, até porque acredito que Infraero e ANAC, no uso de suas palavras, vão falar mais especificamente sobre os pontos de suas competências específicas. Então, falando um pouco da questão do arranjo institucional brasileiro que nós temos hoje, foi uma mudança recente, há menos de um ano foi criada a Secretaria de Aviação Civil, vinculada à Presidência da República. Acho que numa demonstração também de parte do Executivo, a criação de uma pasta exclusiva voltada para cuidar das questões afetas à aviação civil, de importância, de nível de prioridade que esse setor tem ganhado também no Poder Executivo. Então, hoje, a Secretaria de Aviação Civil tem as responsabilidades de execução de políticas públicas e planejamento, a parte de coordenação governamental, que é uma parte que vem sendo cada vez mais exigida e cada vez mais forte à medida que você tem diversos entes responsáveis por esse setor, principalmente desde o início da desmilitarização do setor de aviação civil, e também, por que não citar a parte dos planos de outorgas de infraestrutura, também como responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil. Vinculados à Secretaria, temos a Infraero, operadora aeroportuária pública, bastante conhecida de todos. Até o passado bastante recente, operava praticamente no regime de monopólio, apesar de ser operadora de 66 aeroportos dos 720 públicos. Esses 66 respondem por aproximadamente 97% do volume de passageiros e 99% do volume de carga. Esse é um panorama que começa a mudar agora, né, com o leilão das concessões que tivemos recentemente de Viracopos, Guarulhos e Brasília, onde a Infraero vai passar a atuar num regime um pouco mais de concorrência, um regime um pouco mais de mercado no setor de exploração da infraestrutura aeroportuária. Além disso, também vinculado à SAC, tem a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, uma agência independente com funções específicas de regulação técnica e econômica do setor e uma função específica bastante forte, bastante expressiva de fiscalização de um setor que tem essa necessidade muito forte, muito premente. Fora da Secretaria de Aviação Civil, fora desse vínculo, existe ainda com o Ministério da Defesa toda a parte de aviação militar e controle do tráfego aéreo, que no caso do que atinge mais especificamente a aviação civil, por meio do Comando Aeronáutico, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo continua responsável, é o provedor e regulador dos serviços de controle de tráfego aéreo. Passando então para acho que uma tela que é bastante expressiva, que mostra muito dos problemas que a gente tem enfrentado. Eu acho que é inegável que o setor tem enfrentado problemas, nós temos muito o que melhorar, temos lutado por isso, mas eu costumo dizer que é um problema derivado de uma coisa boa, que é a inclusão de novas classes sociais, um crescimento bastante expressivo, bem acima do PIB, do setor de transporte aéreo. Então, a gente pode ver que de 2005 a 2010, a gente teve um crescimento médio de 15% ao ano, é um crescimento bastante expressivo, não é trivial, que a infraestrutura, que todo o setor tem a celeridade para acompanhar isso, e acho que o principal desafio, o principal empenho que nós temos tido é nesse sentido de acompanhar esse crescimento da demanda com um nível satisfatório de serviço. Esse eu vou também pedir para passar, porque a ANAC vai discorrer um pouco mais sobre a parte de tarifa, e eu vou falar um pouco mais agora sobre a questão de participação das empresas no mercado. Esse é um gráfico que mostra o market share de cada empresa, com o objetivo de mostrar basicamente que, apesar da gente ainda ter hoje, de certa forma, um setor que ainda tem um nível de concentração alto, esse nível de concentração vem caindo nos últimos anos. Então, a gente pode ver a participação de TAM e Gol
decrescendo, apesar de, em termos absolutos, elas estarem crescendo. É um crescimento muito grande no mercado como um todo, em que todas as empresas, de forma geral, estão crescendo, mas as menores têm crescido de forma mais expressiva, o que aumenta a desconcentração do mercado, aumenta a concorrência, traz vários ganhos que a gente espera ver no setor e tem começado a ver já. O próximo slide é mais ou menos uma lupa na parte de baixo, porque no slide anterior não fica tão claro o crescimento dessas empresas menores, e aí a gente consegue ver as empresas menores com um crescimento bastante expressivo, Trip, principalmente operando as linhas mais regionais. Enfim, o setor de transporte aéreo regional tem crescido no país, o que mostra um melhor atendimento nesse sentido. O próximo gráfico mostra exatamente o índice de concentração. Esse HHI é um modo consagrado que existe no setor de concorrência de se medir quão concentrado é o mercado. E a gente pode ver que a gente teve, a partir de 2004, um grande crescimento da concentração, com o término das operações regulares da VASP, a crise da Varig, e o mercado começou a se concentrar mais, uma estrutura um pouco mais tendente para um duopólio. Em 2008, a gente começou a perceber uma retração nesse índice, então a gente teve uma ampliação da frota da Webjet, que começou a crescer após a aquisição pela CVC. A entrada em operação da Azul foi outro marco importante no sentido de desconcentração do mercado. A expansão das operações da Trip por meio da venda de 20% das suas ações para a SkyWest, é o limite hoje permitido no CBA de participação de capital estrangeiro. Então, com isso, a Trip também se capitalizou, conseguiu estar crescendo, e esse crescimento dessas empresas que gerou essa queda que a gente vê acontecendo ano após ano no índice de concentração de mercado. Então, se por um lado a gente enxerga uma tendência positiva, por outro lado também o índice hoje, em termos absolutos, ainda não é um índice considerado bom, um índice que o mercado é desconcentrado o suficiente. A título de comparação, uma comparação sempre difícil de fazer, o mercado americano é um mercado muito grande, o maior do mundo, mas o nosso índice de concentração aqui é aproximadamente 3 vezes maior ainda do que lá, onde a gente tem aproximadamente 0,1 como índice de concentração de mercado. Passando um pouco para uma visão do transporte aéreo regular de passageiros, eu tinha mencionado anteriormente que hoje nós temos 720 aeródromos públicos homologados pela ANAC. Hoje nós temos desses 720, 130 aeroportos que recebem voos regulares, transporte aéreo regular de passageiros. Isso aí corresponde aproximadamente a um atendimento de 62% dos municípios brasileiros, se considerado um raio de 100 quilômetros de cada aeroporto. E em termos de população, uma vez que o pano de fundo desse mapa é a densidade demográfica, então não é à toa que se vê uma coincidência, uma concentração maior de aeroportos onde tem maior densidade demográfica. Então, em termos de população, o atendimento hoje por transporte aéreo regular é maior, chega a casa de 79%. Esse é um tema que acaba levando à discussão da aviação regional e que é hoje, para a política que a gente trabalha na Secretaria de Aviação Civil, tema absolutamente prioritário é crescer o percentual de municípios atendidos, crescer o percentual da população atingida, o número de aeroportos servidos por transporte aéreo regular, e a SAC tem trabalhado na elaboração de políticas nesse sentido. Passando o próximo, esse próximo mostra as rotas em si, também como pano de fundo da densidade demográfica, e aí a apresentação fica disponível para todo mundo que tiver interesse, mas a lógica desse mapa é mostrar basicamente quanto mais grossa a linha de cada uma das rotas ali desenhadas, maior é a quantidade de oferta de assentos semanais de transporte aéreo regular de passageiros. Aqui a gente está falando apenas de transporte aéreo regular, não está entrando táxi aéreo, empresas não regulares. Então, também não é coincidência que a parte do Brasil onde tem a maior densidade demográfica é a parte melhor servida, com maior quantidade de assentos semanais ofertados, e a parte onde há menor densidade demográfica é a parte onde a gente vê ainda mais carência de oferta de serviços, e é um problema que a gente pretende atacar. Passando um pouco para o desenho dos aeroportos da Infraero, e aqui também com uma legenda um pouco intuitiva de quanto maior é o círculo do aeroporto, maior o movimento de passageiros em cada um desses aeroportos. Então, também se mostra quais são os aeroportos com movimento acima de 8 milhões de passageiros,
quais que são entre 3 e 8 milhões de passageiros e assim a gente vai decrescendo em cada um desses aeroportos a quantidade de passageiros processados em cada um deles. O próximo slide mostra um pouco a quantidade de rotas e a quantidade de aeroportos com transporte aéreo regular. Então, o que se vê basicamente é que de 99 até 2003 houve um decréscimo tanto na quantidade de rotas quanto na quantidade de aeroportos servidos por transporte aéreo regular, chegando a 108 localidades atendidas e aproximadamente 500 rotas. E desde então, principalmente desde 99, tem se visto um crescimento tanto na quantidade de aeroportos servidos quanto no número de rotas. Apesar de que desde 99 houve um certo descolamento, onde a gente tem aumentado muito mais a quantidade de rotas do que a quantidade de aeroportos servidos. O próximo gráfico tenta mostrar mais ou menos isso. Em 99 a gente tinha 182 aeroportos e 837 rotas. Em 2011, 130 aeroportos e 840 rotas. Então, mesmo com relação ao pico, nós demos uma regredida na quantidade de aeroportos servidos, mas aumentamos ainda um pouco o número de rotas. Então, aeroportos com voos regulares, ali marcados em verde, são os que em 99 eram operados e continuam sendo operados hoje, são 109. Os marcados em vermelho são os que eram operados em 99 e hoje não são mais, 73. E os marcados em azul são os que não eram operados e passaram a ter operações. O objetivo aqui é mostrar basicamente que existe uma dinâmica nesse mercado, que não é simplesmente alguns aeroportos deixam de ser atendidos, mas há uma substituição também em função de questões mercadológicas, de opção das empresas aéreas e muitas vezes questão de adequação da infraestrutura para recebimento desses voos. Só ainda um pouquinho voltando, com relação às rotas também, a mesma lógica, as linhas marcadas em verde são as linhas que eram operadas em janeiro de 99 e continuam hoje, 414, e aí dá para ver a dinâmica bastante expressiva de como se altera isso, quantidade de rotas operadas em janeiro de 99 e que não deixaram de ser operadas de lá para cá, são 423, e por outro lado, rotas que não eram operadas, mas passaram a ser operadas, 426. Então, o resumo desse panorama, eu acho que é mostrar que, com relação à quantidade de aeroportos e rotas, a gente tem experimentado um crescimento muito maior na quantidade de rotas. Então, aeroportos que são servidos passam a ser servidos com mais opções de destinos diretos, num crescimento maior do que o crescimento ainda expressivo que a gente tem verificado de 130. Com a palavra, senador Valdemir Moca. Por favor. Rotas operadas em janeiro... Fala no microfone, por favor, Moca. De janeiro de 99, em verde, a junho de 2011, 414. Operadas em janeiro de 99, mas não em junho de 2000, quer dizer, deixaram de operar. Então, o número de que deixaram de operar é maior do que as que continuam. Quer dizer, nós mantivemos e diminuímos 423. É essa a interpretação que eu tenho que ter? Na verdade, houve uma substituição, porque com relação a 99, 423 deixaram de ser operadas e 426, 3 a mais, não eram operadas e passaram a ser operadas. Então, a gente teve um crescimento de 3. O total eram 837 rotas operadas, no quadrinho ali de cima, e hoje passou para 840 rotas. Mas não são simplesmente, o que eu quis mostrar aqui é que não são simplesmente 3 novas rotas passaram a ser operadas. Existe uma dinâmica que várias deixaram de ser operadas e várias passaram a ser operadas. Há uma certa substituição nesse sentido. É que do jeito que está escrito, dá essa impressão que funcionavam ou eram operados em 99, de janeiro a junho, 414, e eram operados em 99, mas não estão mais. Mas entendi, desculpa. Você está dizendo que houve as 414 ali, apenas uma substituição, ou uma mudança. As 414, que é a primeira linha, representam as que eram operadas e continuam sendo operadas. Sim. E as duas linhas de baixo são as que eram operadas e deixaram de ser, e a próxima as que não eram operadas e passaram a ser. Então, em 99, o panorama era a soma dos 414 da primeira linha com os 423, e hoje o panorama é a soma dos 414 com os 426. Entendi. É que, por um momento,
Se isso não tiver nesse ritmo, nós... Realmente. Peço desculpas pela falta de clareza. Só para aproveitar a interrupção para fazer uma pergunta. Um esclarecimento muito breve. Quando o senhor apresentou os círculos referentes aos aeroportos de maior movimento, o movimento acima de 8 milhões de passageiros, me parece que o do Distrito Federal, o de Brasília, apareceu como o maior círculo. E sempre a gente teve a informação que o Distrito Federal é o terceiro em movimento de passageiros no Brasil. Qual é a situação hoje em relação ao aeroporto de Brasília, em relação ao movimento de passageiros? É o maior? É o segundo, o terceiro? Tem essa informação? Não, o maior é o de Guarulhos. Meada da Infraero pode me corrigir se eu estiver errado. Congonhas é mais ou menos próximo com Brasília, a ordem de 14, 15 milhões de passageiros anuais. E Guarulhos, aí ainda eram os dados de 2010, mas que Guarulhos foi esse 26,8 milhões de passageiros. Em 2011, fechou com praticamente 30 milhões de passageiros. Então, aqui a ideia é passar um pouco, foi passar um pouco desse panorama de aeroportos, rotas e índices de concentração de mercado. Dizer que nós temos, na Secretaria de Aviação Civil, apesar de termos tido um foco bastante expressivo nos últimos meses na estruturação do projeto de concessão desses 3 aeroportos, nós temos uma área específica, uma diretoria específica dentro da Secretaria que tem se voltado como atividade principal ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a aviação regional do país, e que isso configura como prioridade hoje número 1 para a gente lá na Secretaria. E o que a gente já verifica, e é o que a gente pretende atacar, e a gente, principalmente com recursos oriundos aí das concessões, recursos oriundos de algumas mudanças da recente MP 551, que passaram a compor o Fundo Nacional de Aviação Civil, a gente acredita que a gente vai ter condição de melhorar a infraestrutura dos aeroportos, que hoje, na nossa avaliação, é o principal gargalo ao crescimento das operações regionais no país. Geralmente, quando a gente fala em deficiência de infraestrutura, a gente foca muito nos grandes aeroportos, onde tem um maior movimento, mas vários aeroportos pequenos pelo país hoje não recebem voos regulares simplesmente porque ou não tem uma seção de contra-incêndio adequada, um cercamento de pista, algumas questões que, com investimento adequado, a gente pode solucionar e essas localidades passarem a receber voos regulares, e esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. Então, me coloco à disposição aí para o debate depois. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradeço.